Notícia de ontem. Caio Coppola vai voltar para a CNN Brasil para participar de novo do quadro O Grande Debate. Eu quero mencionar a situação aqui porque isso nos leva, nos transporta de volta a 2020 e foi uma época na qual a gente acompanhou a criação desse formato no Brasil, a chegada desse formato, na verdade, para o formato americano, a chegada desse formato no Brasil e como isso, pautou o tom de muitas interações que se deram na televisão posteriormente, desse formato de debate bem engessado, que já é um formato que existe nos Estados Unidos há um bom tempo, em clubes de debates, por exemplo, mas na televisão é um fenômeno que já tem algumas décadas nos Estados Unidos. Então eu quero entender com vocês aqui o que significa, e também foi um momento no qual a Gabriela Prioli despontou como essa grande comunicadora brasileira. E aqui pouco importa se você não concorda com a Gabriela Prioli, se você não gosta da Gabriela Prioli por alguma razão, mas o fato é que ela foi um dos grandes achados na comunicação brasileira dos últimos tempos. Isso é um fato, Ela se comunica muito bem, ela debate muito bem. Nesse caso em particular do Grande Debate, quando ele estreia no Brasil em 2020, os primeiros participantes eram o Caio Coppola e a Prioli, e ela simplesmente esmigalhou o Caio Coppola nos primeiros debates. Tanto que ele saiu, depois ele desapareceu, ele ficou com Covid aparentemente, ele desapareceu e só retornou quando a Prioli não estava mais no programa. Mas só que fazer uma recapitulação de quem é o Caio Coppola, e depois falar um pouquinho sobre esse formato de debate, como se dá na CNN, nesse programa aí, nesse quadro, O Grande Debate. Então, o Caio Coppola, ele é um conservador brasileiro, um bolsonarista, que levou até as últimas consequências as pautas bolsonaristas durante o governo Bolsonaro. Inclusive, na pandemia, era alguém que defendia o negacionismo científico do Bolsonaro, ou seja, alguém que vestiu a camisa e sabe-se lá por quê, até o último momento encampou o bolsonarismo. E aí ele surge na Jovem Pan, no Morning Show, e nesse programa ele podia debater, vamos dizer assim, ou trocar ideias com outros participantes do programa, com outros integrantes do painel do programa. Na época tinha, se não me engano, o Edgar, tinha o Fefito, a Paulinha e tinha, acho que o Joel Pinheiro da Fonseca, se não me engano. Bem, talvez fosse uma outra composição, mas ele participava desse programa e ele sempre vinha lá com um textão pronto, enorme, para defender a pauta, a agenda conservadora. Isso pré-Bolsonaro, pré-eleição do Bolsonaro. Mas ele foi também uma das figuras instrumentais dentro do Jovem Pan para defender esse viés conservador, olavista e que, está alinhado com o Brasil Paralelo, está alinhado com Alan dos Santos, está alinhado com uma série de outros ideólogos bolsonaristas. Inclusive, na época, também alinhado a Nando Moura e outras figuras. E aí ele vai lá e ele é erguido a esse status da figura do conservador capaz de debater com as pessoas, do conservador capaz de demolir seus interlocutores. Houve até uma troca bem acalorada entre ele e o Glenn Greenwald na época, e isso virou notícia porque realmente havia ali alguém que usava de alguns recursos que eu mostrei na época como falaciosos, muitos recursos falaciosos, como distorções da realidade, para tentar, desmontar os seus interlocutores. E daí ele é convidado para participar desse quadro na CNN Brasil. CNN Brasil estreia no Brasil em 2020 e ele é um dos primeiros quadros a integrar essa nova emissora no país. E aí ele vai para o Grande Debate junto com a Prioli e lá ele é encarregado de levar a bandeira do bolsonarismo. Como eu falei, nos primeiros quadros ele foi demolido pela Prioli, a Prioli de fato deu um show de argumentação e depois ele desaparece e reaparece posteriormente já debatendo com o advogado Augusto de Arruda Botelho. Como eu mencionei, esse quadro no Brasil ele já é importado do quadro norte-americano chamado Crossfire. E aí é interessante mencionar essa história porque eu conto aqui um pouquinho de trajetória desse modelo nesse livro meu aqui, que é Como Vencer um Debate Tendo Razão. E aí eu retraço o percurso desse programa em particular, porque ele dita o modelo de um debate na televisão. Esse programa Crossfire, ele surge nos Estados Unidos, acho que no final dos anos 90, se não me engano, e aí em 2004 os apresentadores eram Tucker Carlson e o Paul Begala. O Paul Begala representava os valores democratas e o Tucker Carlson os valores republicanos, ou seja, a esquerda e a direita norte-americana naquele modelo bipartidário norte-americano. E aí eles convidam para o programa o Jon Stewart. O Jon Stewart é um humorista, mas é alguém que argumenta muito bem também, defende muito bem seus pontos de vista. E o Jon Stewart aparece nesse programa e ele diz o seguinte, olha, o modo como vocês debatem aqui, vocês mostrando duas posições para questões que nem sequer tem duas posições geralmente, o modo como vocês interagem aqui é prejudicial para os Estados Unidos, é prejudicial para o debate público. E é claro que ele causa nesse programa, O Jon Stewart vai lá, causa, o Tucker Carlson não aceita bem as críticas de Jon Stewart, há ali um bate-boca entre os dois, e no final das contas o que acontece é que, pouco tempo depois, o programa Crossfire é cancelado. Ele é cancelado na CNN norte-americana,
E aí o produtor, na época, reconhece que, de fato, o Jon Stewart tinha razão. Só que esse formato, em vez de ter um quadro específico na CNN americana, passou a ocupar outros espaços na grade da emissora. Então, assim, se você assistir a CNN americana ou a brasileira hoje, geralmente você vai encontrar ali duas posições, né? São postos dois interlocutores, duas posições opostas muitas vezes, e aí eles ficam lá batendo boca num programa qualquer, numa transmissão qualquer. Então, embora não haja mais um quadro específico lá, isso foi transplantado para outros quadros. E esse formato específico de debate televisivo, na verdade, ele surge antes disso. Ele surge no final dos anos 60, num debate transmitido na ABC, uma emissora americana, num debate transmitido entre Gore Vidal, que era um escritor, né, um romancista bastante progressista, até um pouco libertário de esquerda, o Gore Vidal versus William Buckley. E aí eles foram convidados para debater as primárias, tanto republicanos quanto democratas, das eleições presidenciais. Isso de 68. E aí o que acontece nessa série de debates, que se não me engano são 13 debates, bem, são muitos debates, mas eles se encontram várias vezes para debater a escolha dos candidatos, que seriam os candidatos para a eleição presidencial. Eles vão lá e o negócio começa a esquentar, começa a escalar. Até que, enfim, num dos pontos ali, o Gore Vidal provoca o William Buckley, porque o Gore Vidal era esse polemista e um cara muito irônico e provocador mesmo. Ele provoca o William Buckley e o Buckley ameaça dar um soco na cara do Gore Vidal. E aí, isso vira notícia, isso vira uma polêmica tremenda, que se arrasta depois do programa, né? Passa para um debate entre eles por escrito, um acusando o outro de várias coisas, e se torna uma rixa, se torna uma rivalidade, sabe, pessoal entre os dois durante décadas. Mas aí, quando isso estoura na mídia americana, quando esse programa, né, quando esse formato desse debate entre os dois estoura e tem visibilidade, se torna um fenômeno, sabe, de cobertura da imprensa, aí outros programas começaram a adotar o mesmo formato e começaram a trazer duas pessoas antagônicas, visões totalmente diferentes da realidade, para bater boca na televisão. E aí se tornou um formato bem quisto, né, na audiência e no público, porque é isso, né? Você põe duas pessoas brigando ali e a gente fica assistindo e batendo palma, vendo o circo pegar fogo. Inclusive, nesse caso do debate entre o Vidal e o Buckley, tem um documentário bem legal chamado Best of Enemies, ou seja, Os Melhores Inimigos, no qual mostra passo a passo como é que se deu a preparação para esse debate, quem eram essas figuras, né? Quem era o Gore Vidal, essa figura, sabe, polêmica de esquerda e bastante libertária, e o Buckley, que era, sabe, o símbolo do conservador americano nos anos 60, como é que se deu a preparação para o debate e como foi também a progressão aí, a escalada da rivalidade entre os dois, inclusive depois do debate, como isso também continuou na imprensa escrita. Então assista esse documentário porque é muito bem montado, muito bem arquitetado e bastante estimulante para quem curte esse tipo de tema, né? E aí esse é o ponto de partida que vai ocupar a televisão norte-americana durante muitas décadas, até um ponto que a CNN se apropria disso e chega no Brasil via CNN também. Então, esse formato agora, que vai ser ressuscitado pela CNN Brasil, é um formato que me parece, pelo menos, né, bastante complicado, bastante tóxico em muitos sentidos, porque raramente você tem um ponto comum de debate ali, você raramente tem uma posição razoável que os dois possam chegar e fazer conciliações e fazer concessões e chegar de comum acordo até um ponto de consenso. Isso não parece que acontece, raramente acontece na verdade. Inclusive, quando você percebe ali, geralmente direitistas fazem isso, mas nem sempre exclusivo da direita, você tem essa enorme capacidade de manipular as informações, de manipular os dados, de distorcer a realidade, de distorcer a informação, de usar falácias lógicas. E aí volta, né, ao meu livro, que já é uma resposta ao livro de Schopenhauer, que é quase uma bíblia para a extrema-direita brasileira, que é Como Vencer no Debate Sem Precisar Ter Razão, que foi prefacado pelo Olavo de Carvalho numa das edições. Esse livro aqui vem como resposta a isso, né? Vem como resposta a esse tipo de debate tóxico no qual as pessoas são incapazes de realmente usar a razoabilidade e a ética, né, para poder avançar uma investigação, um debate sobre um tópico qualquer. Me parece que, vendo essa retomada do Caio Coppola como esse debatedor de direita aí, me parece que eles resolveram apelar de novo para esse formato, de novo para esse tipo de polêmica vazia, que é o que a CNN fez quando estreou. Ela já veio na cola da Jovem Pan bem mais extremista, a CNN um pouquinho menos extremista, e agora que a Jovem Pan entrou talvez num declínio, e inclusive demitiu o Caio Coppola por causa disso, né? Quando o Bolsonaro não se reelege, a Jovem Pan fez uma limpa em seus quadros para tentar se desassociar do bolsonarismo, não sei até que ponto conseguiram, mas tentaram se descolar um pouco do bolsonarismo, e aí a Jovem Pan foi recrutando alguns comunicadores de Jovem Pan de novo, e é o caso do Coppola agora. Então eles vão, mais uma vez, tentar investir nesse formato. E aí serão 6 debatedores diferentes, possivelmente 3 progressistas, ou 3 mais de esquerda e 3 de direita, e aí, mais uma vez, eles vão retomar o que seria uma espécie de um grande debate jurídico, né? Porque quase todos são advogados e eles ficam às voltas ali com questões jurídicas, questões de Constituição, questões de leis, questões de, sabe, jurisprudência, assim. Eles ficam ali andando em círculos de questões que nem sempre são tão interessantes assim para a audiência em geral.
Quando o programa estreou, que era a Prioli e o Caio Coppola, embora também falassem às vezes em juridiquês, mas me parecia que eram temas mais urgentes para a população, porque tinha a ver com pandemia, tinha a ver com, sabe, lockdown, quarentena, essas coisas. Mas nesse momento, não sei até que ponto que esses debates serão tão interessantes assim pela temática para a audiência. Resta aguardar. De qualquer maneira, o formato todo já é contaminado na minha visão. E só para concluir esse vídeo aqui, já que eu mencionei o documentário sobre o Gore Vidal e o Buckley, também vale mencionar o documentário chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é um documentário que tem no YouTube com legenda, que é uma documentarista progressista que mostra como o pai dela foi se tornando um extremista de direita. E ela vai, sabe, apontando várias causas para isso, e uma delas a mídia, uma delas a imprensa conservadora norte-americana que ia radicalizando as pessoas. E daí ela mostra ali um fenômeno bem interessante, como essa imprensa de direita, Fox News, por exemplo, como essa mídia de direita norte-americana, em vez de prender uma busca pelos fatos, pela verdade, o que ela faz é uma busca pelo equilíbrio. Então, assim, eles se propõem a abrir o debate para vozes dissonantes, para vozes distoantes, para vozes antagônicas, e o que eles fazem é banalizar o debate e dar voz a pessoas que não deveriam ter voz. Se vocês se recordam, em 2020, se não me engano também, o Porta dos Fundos fez uma série de sketches sobre debates. E aí o que eles punham lá eram, sabe, opostos, contrastantes, mas chegavam a ponto de ridículo. Então tinha um cientista que falava sobre os riscos do aquecimento global, e daí tinha um negacionista da ciência. Daí tinha lá um historiador que falava sobre a escravidão no Brasil, e tinha lá um racista falando sobre isso, um neonazista, e assim por diante. Eles punham assim opostos, mas um oposto que era alguém que baseava nos fatos, na realidade, na ciência, na história, sei lá, e daí ao outro lado você tinha lá um negacionista, alguém que era, sabe, um ignorante, conspiratório e assim por diante. Então, o que a direita faz, basicamente, é quase esse formato. Eles pegam esses pontos antagônicos, geralmente um deles completamente equivocado e negacionista, e aí eles jogam como se fosse um debate equilibrado, como se fosse um debate, sabe, buscando mostrar as diferentes perspectivas sobre a realidade, quando na verdade uma das perspectivas ela é enviesada, ela é negacionista, ela é falsa. Então fica aí a advertência, para quem não se lembra do Caio Coppola, não recorda 2020, aqui fica a advertência, né? Quer saber o que vocês pensam sobre isso, né? Primeiro sobre esse formato de debate, né, como proposto pela CNN, que, como eu falei, saiu de um quadro e foi para vários outros quadros diferentes, de diferentes modos, mas que mostra essas visões antagônicas como se fossem equivalentes, como se ambas fossem legítimas, e às vezes não são. Às vezes uma delas é totalmente falsa, negacionista, sabe, retrógrada, que falseia a realidade. Como você entende isso? Como é que isso, na sua visão, ajuda ou prejudica o debate público? Deixe no comentário aqui embaixo. E também sobre agora o retorno do Caio Coppola à CNN para debater com as pessoas. O que isso quer dizer? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E quem quiser participar, vou deixar na descrição aqui o link para o meu clube do livro filosófico. Todos os meses você encontra 2 vezes por mês para debater obras de filósofos ou de escritores de ficção que trazem para os seus textos pensamentos filosóficos. E nesse mês de abril a gente vai ler Édipo Rei, uma tragédia clássica grega escrita por Sófocles. Participe, link aqui na descrição, espero você por lá e um abração. Tchau!